Olha só a canalice do Sérgio Moro. Ele não se esconde mais, ele nem disfarça mais. Chama atenção, e muitas pessoas já falei isso no canal, em relação ao Sérgio Moro. Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, ele era muito tímido ao emitir opinião. Muito tímido. Quando ele soltava algum tipo de tweet, seja ou mensagem, na verdade, seja no Twitter ou seja no Instagram, ele sempre falava algo relacionado às ações do Ministério da Justiça, ou seja, ele falava coisas somente para se promover. Em momentos de crise, ele não falava nada. Sérgio Moro não emitia opinião sobre a questão do Mandetta, o atrito do Mandetta com o presidente Bolsonaro. O então ministro Sérgio Moro, ele não falava sobre os ataques dos governadores ao presidente Bolsonaro. Ou seja, o Sérgio Moro simplesmente ficava quieto na dele, se mantendo isento, e quando ele emitia algum tipo de opinião, era muito dúbia ou muito polida. Acabava que falava, não falava nada. Mas o fato é, ele somente usava as redes sociais para falar coisas de ações do ministério, ou seja, para se promover, como acabei de falar agora. Assim que ele resolveu tirar a máscara de fato, que saiu do ministério e convocou uma entrevista coletiva, e repito, Sérgio Moro não precisava fazer entrevista coletiva para se demitir. Bastava ele fazer uma carta, entregar ao presidente e depois utilizava a própria rede social para fazer uma carta aberta. Assim que as pessoas fazem. O Taixe saiu, não fez isso tudo. Apenas não concordou com o presidente, com a forma, que é a questão lá do remédio lá. O Taixe simplesmente saiu, pronto. Não é para mim. O Sérgio Moro fez diferente. O Sérgio Moro foi lá, fez entrevista coletiva, atacou o presidente, acusou o presidente, inclusive esse inquérito aí que rola na mão do Celso de Mello, que é outro também, né? Daquele naipe. Acabei de falar a respeito dele no vídeo passado. Mas enfim. Mas depois que saiu, o Sérgio Moro então começou a virar um twitteiro de primeira. Virou um influencer, podemos dizer assim. Dá pitaco, acusa, tudo, intromete. Tudo ele intromete. Mas então o Sérgio Moro não tem liberdade, não tem direito? Ele e eu, qualquer pessoa, nós temos liberdade de falar o que quiser no Twitter, cara. Assim, em tese, né? Eu não sei se nós não podemos tudo. Provavelmente o pessoal da direita. Conservador não pode fazer tudo no Twitter, mas enfim. Aí o Sérgio Moro dá pitaco, que a última dele é chamar os bolsonaristas de loucos. São loucos, são poucos, mas são loucos, mas que por sorte que são poucos. Diz aqui o seguinte, abre aspas, aqui no Correio Brasiliense, tá? Abre aspas aqui, vou até dar uma olhada rapidão. Ele falou no Twitter, só que repercutido no Correio Brasiliense. Abre aspas. Tão loucos, mas ainda bem que tão poucos. Olha só, tão loucos, mas ainda bem que tão pouco, diz Moro sobre Bolsonaro. Então ele diz assim, são loucos, esses bolsonaristas são loucos, só que ainda bem que são poucos. O ex-juiz Sérgio Moro comentou em redes sociais a manifestação de ativistas bolsonaristas. Para o ex-juiz e ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, não há motivos para temer as manifestações. Olha só. O Sérgio Moro está dizendo não há motivo para temer as manifestações de ativistas bolsonaristas. Por quê? Por aqui que eu falei, abre aspas. Tão loucos, mas ainda bem tão poucos. O único inverno chegando é o da quarta estação. Avaliou o ex-juiz em seu perfil no Twitter na manhã deste domingo, dia 31 de maio. Quando ele está falando aqui, pessoal, aparentemente ele tá ironizando ou fazendo pouco, tirando, debochando, sei lá, a forma que você está, qual lugar do país fala diferente, zoando, debochando, mangando. Ele admite, eu acho que ele está fazendo referência, como diz o próprio site, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá certo. Comentário é uma clara alusão aos bolsonaristas que reiteram em manifestação e que o país está próximo de um inverno, a fazer ameaças às autoridades e instituições no país.
Aqui é outra coisa, mas ao meu entender, ele também estava referindo ou jogando indireto daquela ativista Sarah Winter, né? Que o winter é inverno em inglês, algo do tipo assim. Se eu não me engano, é isso aí também. Que eu não vi essa expressão, as pessoas usarem essa expressão que vai ter um inverno sobre as instituições do país. Então, eu acho que ele está fazendo deboche a isso, ou mangando, zoando, né? Pessoal, eu vou voltar aqui a parte que é muito interessante, onde o pilantra do Sérgio Moro diz assim, que o juiz não há motivos, ele diz não há motivos para temer as manifestações de ativistas bolsonaristas, abre aspas, tão loucos, mas ainda bem que são poucos, né? Ainda bem tão poucos. Diz aqui que faz alusão à questão do inverno, a questão da fazendo ameaças às autoridades e instituições. Na verdade, eu e muitas pessoas da direita não estão fazendo ameaça às instituições brasileiras, apenas canalhas que compõem a instituição brasileira, como canalhas que compõem o STF, canalhas que compõem o parlamento, canalhas que infelizmente continuam ocupando as máquinas públicas, seja municipais, federais, estaduais, autarquias como os bancos, furnas, etc, etc, etc. Aqui tem um Twitter onde ele diz aqui, o Twitter oficial, como você pode ver aqui, replicado aqui no site, diz o seguinte: tão loucos, mas ainda bem que tão poucos. O único inverno que chegando é da 4 estações. Então, ironizando, debochando, para você ver como é o canalha do Sérgio Moro. E pessoas por aí, como o senhor Nando Moura, tá aí, né, puxando um saquinho, né, dando comentando, retweetando, né, ou seja, chupando as bolas do Moro, para no afã de eleger Moro, porque o Nando Moura se acha como ele elegeu o Bolsonaro sozinho, que sem ele o Bolsonaro estava completamente perdido, segundo o Nando Moura. Então eu percebo que quando o Nando Moura começa a chupar as bolas do Sérgio Moro desde já, na esperança de o eleger e elegendo o que leva ele lá, os seus indicados, para o Palácio do Planalto, assim como ele teve a intenção. Circula a informação que o Nando Moura queria emplacar pessoas, né, da confiança dele no governo. Ventilou hipóteses também, não sei se é verdade, que é mais boato do que um fato, que o Nando Moura queria emplacar o irmão dele, que é advogado, para ocupar algum cargo na PGR, sei lá. Isso aí é uma hipótese, mas a hipótese mais que circulou mais forte foi que Nando Moura queria conseguir ter moral para indicar alguém, e parece que não foi atendido. Por isso ele começou a ficar revoltado, e hoje ele virou um anti-bolsonarista, tipo Lobão, tipo Sandro Rocha, tipo Brigadoso, o Marcelo Brigadoso lá, mistura de brigadeiro com gadoso. Tem a Rafaela Ravena, que me bloqueou do Twitter, não sei porquê também. Foi no Twitter, foi no Instagram, não sei. No Twitter, eu acho. Enfim, juntou com essa turma aí. Deixa eu ver um pedacinho aqui, pessoal. Neste sábado, eles promoveram mais uma manifestação com palavra de ordem contrária ao Estado Democrático de Direito. Dessa vez, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Os ativistas bolsonaristas são alvo de inquérito comandado pelo STF, suspeita de organização criminosa para divulgar fake news envolvendo informações de conteúdo de injúria e difamação contra instituições de autoridade e opositores ao bolsonarismo. É o seguinte: tem algumas pessoas que podem sim falar merda, falar algo contra a democracia, sim. Tem pessoas, pode ter infiltrados também. Pode ser conservadores também, alienados e falando isso aí, mas não é todos. Eu e muitas pessoas, colegas aqui do YouTube, nós estamos querendo respeito à Constituição. O STF não foi eleito para governar. O STF, seus membros, não tem poder para interferir em outros poderes. São poderes independentes. A questão é: que democracia é essa onde somente o STF tem autonomia para fazer intervenção em qualquer um dos poderes, principalmente do executivo? Essa é a grande questão. Não venha com esse papo, mas você está atacando a instituição.
Eu não ataco a instituição, ataco alguns canalhas que compõem as instituições, seja legislativo, seja na máquina executiva, que tem, sim ainda, executivo municipal, estadual, federal, no legislativo, parlamento como um todo, Câmara e Senado, existe, e assim como o STF, STJ, fóruns, TRF aí espalhado no país, cara, na polícia, todo lugar tem pessoas podres. Agora, se eu falar que um policial é vagabundo, então quer dizer que eu estou chamando a corporação de vagabundo? Se eu falar que um cara do exército, um coronel, um major, um soldado, um cabo, um tenente do exército é um vagabundo, então é a instituição que é vagabunda? Ou é o indivíduo? Devemos então acabar com o exército ou remover o vagabundo do exército? Então, as pessoas distorcem isso aí, a mídia distorce, e esses canalhas aqui, como Sérgio Moro, distorce também, ajuda. Por que esse vagabundo Sérgio Moro, ele não fazia esse tipo de comentário mais forte, mais contundente, para defender o governo que ele fazia parte? Não, mas o Bolsonaro aproveitava de mim. Aproveitava de quê? Quer dizer que sem o Moro, o Bolsonaro não teria sido eleito? É isso? Todo mundo nós sabemos que não é verdade.